Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Vamos dar novamente continuidade ao desenvolvimento da nossa API. Dessa vez a gente agora vai trabalhar no desenvolvimento das rotas. É uma parte bastante importante da nossa API, mas antes nós temos que declarar aqui a nossa classe modelo. Lembrando que a gente está usando o ODM, que é o Mongoose. Recomendo a vocês darem uma olhada na documentação do Mongoose. Se vocês quiserem, eu posso estar deixando no link da descrição os links disponíveis, né? O Mongoose ele disponibiliza de diversos tipos de types, por exemplo, como string, number, date, birth, boolean. A gente vai estar usando algum deles aqui. E inclusive também o option collection. Então, assim, peço a vocês darem uma olhada na documentação e lembrando que na última aula eu falei com vocês que eu ia deixar disponibilizado alguns links. Entre eles, tem disponível aqui os links e recursos adicionais para vocês darem uma olhada, porque conforme a gente for avançando, a gente vai precisar dar uma olhada em um desses links aqui para poder dar prosseguimento com o nosso tutorial. Bom, abrindo aqui o Visual Studio Code, eu vou pedir para vocês abrirem justamente a pastinha dentro da API, né? É a pasta Models e o arquivo funcionário.js. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar o esquema do funcionário, seguindo justamente a documentação do Mongoose. Como é que a gente faz isso? Para quem nunca trabalhou com o Mongoose, no caso, a gente vai, nessa parte, a gente vai definir os tipos dos campos que a gente vai persistir na nossa base de dados. Então, o que a gente vai precisar, né? Na nossa classe funcionário, que é o que a gente declarou lá no lado do front-end, a gente tem algumas propriedades dessa classe. Entre elas, o ID, que ele vai ser um tipo number, né? Só que esse cara ele vai ser gerado automaticamente pelo MongoDB, então a gente não precisa de fato está criando esse cara. Um outro campo que a gente vai precisar é o nome do funcionário. Como é um nome, a gente vai usar o tipo string. O cargo, que também vai ser uma string. E o número identificador, que vai ser o tipo number. Tá? Essa aí é a definição da nossa classe funcionário. Show de bola. Então vamos dar continuidade aqui, deixar assim. E como é que a gente declara? A gente vai declarar aqui o Mongoose. Vai chamar o Mongoose. Ok. E logo em seguida nós vamos também criar uma esquema. Então vamos chamar de esquema igual a mongoose.esquema. Vai dar um errozinho aqui, mas daqui a pouco a gente já acerta ele, tá? Por enquanto vamos deixar assim. Feito isso, aí o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável, onde nós vamos chamar de funcionário esquema. Essa declaração aqui, que eu vou criar aqui, ela é uma declaração que a própria documentação pede para fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem que não é uma coisa que está vindo da minha cabeça. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ó, var, ele está usando o var, né? A gente está usando o ECMAScript 6, no caso, então a gente precisa estar declarando o var. Mas, tá vendo? Ó, person, schema, new schema, enfim. Então, assim, bem no padrão mesmo da documentação. Inclusive, eu tenho que botar em camel case. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu botar aqui, ó, funcionário. Show de bola. Beleza. Feito isso, aí a gente vai colocar as propriedades. Então, a primeira propriedade aqui é o nome do funcionário. Dentro dele, eu vou declarar que o tipo dele é um tipo string. E eu vou dizer que esse campo é requerido. Ou seja, quando o usuário ele for persistir esse dado, ele não pode deixar em branco. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Tá? É como se fosse o not null no SQL, por exemplo. Tá? Outro campo, cargo. Então, cargo, vou botar aqui o type do tipo string required true também. Show de bola. E o outro campo, que é um número identificador, a gente vai botar ele como um type number.
e também vai ser um tipo requerido. Tem uma coisa que eu vi aqui na documentação que eu achei interessante, que eu vou até mencionar aqui para vocês, que, por exemplo, né, vamos supor que o número identificador um exemplo, tá? Vamos dizer, eu já trabalhei em empresa em que o meu número identificador era esse aqui, né? Uma letra seguido de alguns números e tipo não ser um número não é um número infinito, né? Dentro do banco, né, perdão, do Mongoose, você pode, por exemplo, limitar o tamanho desse campo, botar um min, um max, por exemplo, né? Assim como no SQL também, tá? Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver. Tem umas options, min. Eu vi em algum lugar. Se vocês quiserem, eu posso estar mostrando depois. Deixa eu ver aqui. Min, aqui, ó. Por exemplo, né, esse cara aqui usou o min e o max entre 18 e 65, eu também posso delimitar também lá no dentro do meu campo lá do type. Não tem problema nenhum. Aqui, ó, o min length e o max length. Tá vendo? Eu posso botar o min ou o max. Para string tem que ser min length e o max length, por exemplo. Vamos dizer que um nome ele tem que ter, por exemplo, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu ver aqui se eu posso estar fazendo um teste aqui. Só o problema é que só tem um exemplozinho aqui, só para mostrar para vocês. É esse exemplozinho aqui mesmo. Deixa eu só botar lá. Deixa eu só botar aqui assim, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na documentação, que de cabeça eu não lembro. É tudo em caixa baixa. Beleza, então assim, por exemplo, né, vamos dizer que dentro do funcionário eu vou dizer que o min length dele, ah lá, tá vendo? Já até aparece lá. Vai ser o mínimo, sei lá, um exemplo, mínimo 25. Embora no nome a gente não põe o min length, né? A gente põe geralmente o max length, né? Lá no SQL a gente geralmente coloca o max length, aí você põe, sei lá, 50, por exemplo, né? Não tem problema nenhum botar assim. O número identificador a gente também pode delimitar, por exemplo, botar um max length, embora aqui é number, né? Então aqui ele está dizendo na documentação que se for um number tem que botar um min, não um max length, porque a gente não está lidando com string. Então a gente colocaria assim, por exemplo, max, botar, sei lá, 5, né? Só 5 números, por exemplo, né? Então assim, não, peço para vocês darem uma olhada na documentação, é bem instrutiva. Eu estava até vendo essa parte porque realmente no SQL a gente vê que a gente precisa limitar alguns campos e de fato é interessante. Inclusive vou até limitar aqui um campo também. Vou botar aqui, ó, max length, botar aqui 25. Cargo geralmente num nome não é tão grande, né? Vou botar 30, acho que é o suficiente, tá? Outra coisa que eu vou criar aqui, que é uma outra opção, é o que a gente chama uma opção que a gente chama de collections, né? Então vou dizer que essa collection se chama funcionário, tá? Então vou botar aqui, show de bola. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável chamada funcionário, onde o mongoose.model funcionário e pegar o funcionário esquema. E a gente vai exportar esse cara depois. Então, model.exports é igual a funcionário. Tá aí. Esse errinho aqui, que é do lint, ele pede para fazer o seguinte, né? Vou até copiar aqui, só para mostrar, beleza. Ele pede para fazer um destructure, então a gente pode fazer isso aqui, ó, não está errado também. Então a gente vai manter assim, se der algum problema a gente mantém dessa maneira aqui e coloca
uma opção para não precisar dar uma olhada nisso aqui. Então, nossa classe, nosso arquivo funcionário.js está pronto, então a gente já declarou aí os tipos e tudo mais. Se ficar alguma dúvida, pessoal, novamente peço para vocês darem uma olhada na documentação do Mongoose. Bom, para essa aula não ficar tão pequena, eu já vou começar a adiantar algumas coisas. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: eu vou pedir para vocês criarem duas pastas, uma chamada controllers, e dentro de controllers vocês vão escrever funcionário controller.js, tá? E uma outra pasta que a gente vai chamar de repositories, e dentro da pasta repositories vai criar um arquivo chamado funcionário repositories, ou repository, perdão, .js. Por quê? Lembra que no início eu falei com vocês que a gente iria trabalhar no estilo visando a divisão de responsabilidade de arquivos? Então, seguindo um padrão de desenvolvimento de JavaScript ou de qualquer outra linguagem, independente da linguagem, se é JavaScript, se é Ruby, se é Python, se é .NET, enfim, se é Java, o importante é você ter essa separação de responsabilidade. Porque, por exemplo, a gente está, por enquanto, trabalhando com funcionário controller, por exemplo, funcionário, né? Com essa API com funcionário. Mas vamos dizer que a gente começa a trabalhar com outros campos, como, por exemplo, endereço, né, login, enfim, inúmeros campos, né? Então é bom ter uma separação, porque isso já ajuda para deixar o projeto organizado. E, sinceramente, se você cria um projeto desta maneira, você vai ser muito bem quisto e vai conseguir dar uma manutenção muito melhor do seu projeto, e você, enfim, está arquitetando o teu projeto não só para um CRUD simples, mas para algo muito maior. Tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse conceito de Solid, novamente, tem vários vídeos no YouTube que ensina essa questão de Solid. Não sei se tem Solid para JavaScript, mas tem vídeos que explicam de fato. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Esse vídeo é interessante. Peço para vocês darem uma olhadinha. É o Clean Code do Solid com esse professor Bill. Eu já assisti essa aula dele e de fato é interessante. Mas dá para trabalhar com conceito de Solid dentro do JavaScript. Bom, vamos lá. Então, está criado aí a pastinha controllers, e dentro de controle funcionário controller, e repositórios, dentro de repositórios funcionário repository.js. Então, vamos fechar isso aqui, isso aqui, porque a gente agora vai trabalhar com o route. Vamos abrir aqui o source, routes, funcionário route. Tá? Então, vamos abrir aqui o route. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a criar as rotas do nosso CRUD para lidar com essa API do funcionário. Tá? Então, deixa eu só botar a data de hoje aqui, que é dia 23. Não sei que dia vocês estão assistindo essa videoaula, mas vamos fazer o seguinte, chamar const express, igual a require, chamar express aqui, beleza. E como a gente vai estar lidando com rotas, a gente precisa fazer a chamada do router dentro da Express, tá? Então, isso é um padrão também da documentação da Express. Se vocês darem uma olhada, vocês vão ver que tem essa chamada do router dentro da Express, tá? E a gente vai precisar também, a gente vai criar uma variável aqui chamada funcionário. Como a gente já tem um arquivo funcionário router, então vou criar controller igual a require, e a gente vai fazer a chamada desse arquivo. Vai dar erro porque não tem nada declarado lá, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Beleza? Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos definindo as rotas do CRUD do funcionário, tá? Então vamos lá. Então a gente vai chamar assim, ó, router.get
tá? Essa rota, ela vai ser uma rota vazia e dentro dela eu vou chamar controller.get. Ok? Então, outra rota, o get, a gente vai pegar pelo ID, então a gente vai chamar aqui o ID e controller.get by ID. Tá? Router.post, o post também vai ser uma rota padrão, .post, o router.put, chamando aí, para atualizar a gente vai precisar do ID, então vamos chamar controller.put e router.delete, a gente vai chamar também o ID e a controller.delete, ok? E vamos fazer a chamada do modo exports igual a router. Opa. Ok. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando as rotas do nosso CRUD. Tá? Esse aqui, no caso, é selecionar todos os funcionários. Esse aqui é selecionar funcionário por ID. Esse aqui é o criar funcionário. Esse aqui é o atualizar funcionário pelo ID. E esse aqui é excluir funcionário pelo ID. Né? Então, como é que vai ficar essas rotas? Né? Elas vão ficar da seguinte maneira. A gente vai botar assim, ó, localhost 8000 API barra. Essa é o get. Essa vai ser a rota do get, que é o selecionar todos, né? Essa aqui é o get by ID, também é um get. Vamos deixar assim. Como é que vai ficar essa rota? Localhost 8000 barra API barra o ID. Esse aqui é um post. Como é que vai ficar? Vai ficar localhost 8000 barra API barra, né? Só. Aqui é um put, então vai ficar como a rota localhost 8000 barra API barra o ID. E aqui o delete localhost 8000 barra API barra ID. Ok? Então, certinho, tá? Tem uma nomenclatura, porque a gente por enquanto está trabalhando com uma rota, tá? Mas o correto mesmo seria definir entender, no caso, que esse post pertence a um funcionário, porque se a gente colocar todos com o mesmo nome, isso pode ser um problema. Se não me engano, tem uma documentação que fala sobre isso, só não lembro aonde que eu vi isso, já faz um tempo. Mas para isso que a gente vai estar criando um repositório para poder a gente. Eu estou procurando aqui enquanto eu estou lendo aqui, mas tem uma parte que você pode estar definindo na API que a gente está lidando com esse cara aí, que é o funcionário. Porque se a gente começar, né, a gente pode, por exemplo, né, incluir aqui o funcionário barra, né? Inclusive, a gente pode até fazer isso. Deixa eu só fazer um teste.
Não sei, vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim por enquanto. Depois, qualquer coisa, a gente coloca aqui, ó, funcionário, por exemplo, né, a barra, porque vai vir a API aqui, né? O ideal seria colocar assim, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim, depois a gente trata essa parte, porque o correto seria, por exemplo, 8000 API funcionário e a barra, né? Porque se a gente tiver aqui, por exemplo, um login, né? Então tem que ter uma mudança aqui. Então a gente pode estar definindo aqui, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente pode estar fazendo isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar por enquanto assim, quando a gente for testar, quando a gente for desenvolver a primeira parte, né, do GET, né, que a gente vai desenvolver na próxima aula, o controle, o repositório e o route, né, porque que acontece? Se eu não comentar isso aqui, inclusive eu tenho que comentar esse cara aqui, ele vai, né, dar erro porque a gente ainda não tem ainda definido ainda o controle. Então vou comentar aqui por enquanto. E conforme a gente for avançando nas videoaulas, ver que tá. Ele está dizendo que está excedendo, né, tamanho de linhas, porque a gente comentou bastante aqui, mas não tem problema não. Deixa eu só. Depois eu delimito essa parte. Mas assim, na próxima aula, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, por exemplo, né, na próxima aula. Ó, agora a gente vai desenvolver o listar todos, né? Ou, por exemplo, a gente provavelmente vai começar com um post, que a gente precisa criar alguma coisa. Aí cria o post, aí a gente vai lá no repositório, cria no repositório, depois no controle, volta, aí libera aqui a rota do post. Aí diz comenta aqui. Aí vamos no Postman testar e ver se vai funcionar. Se funcionar, aí a gente altera aqui a rota, coloca funcionário barra e prossegue assim, porque o padrão mesmo é colocar e definir qual rota que a gente está trabalhando. Tá? Então, vamos fechar aqui. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.